Já vou chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente falar sobre esse assunto. Manhota, uma boa tarde para você. Eu gostaria de tentar entender, se é que é possível, qual é a lógica, qual é o racional político, estratégico de Benjamin Netanyahu, não só para esse ataque, como também para a ameaça, dizendo é só o começo. O que está por trás da racionalidade? Que racionalidade é essa que explica esse movimento? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. Débora, essa manifestação, essa decisão do governo israelense tem, digamos, uma camada internacional ligada à própria fragilidade do cessar-fogo, às características, né, desse processo de criação de confiança, mas também tem a ver com alguns dilemas domésticos de ordem política que estão acontecendo em Israel e que inevitavelmente colocam um pouco de lenha nessa fogueira. Quando a gente pensa do lado da fragilidade desse acordo, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? O fato de que existem ali elementos inegociáveis praticamente entre o governo israelense e o Hamas, elementos de bastante dificuldade para a criação de pontes. Eu vou trazer aqui um dado que a revista The Economist também repercutiu, me parece interessante. Só para vocês terem uma ideia, existe um projeto chamado The Ceasefire Project. É um projeto independente que já há muito tempo mapeia tréguas, né, no mundo, pelo mundo, e tenta identificar o que faz esses cessar-fogo serem mais bem-sucedidos ou mais mal-sucedidos. Eles analisaram mais de 2.000 eventos desse tipo e, basicamente, a conclusão desse pessoal é que existem 3 elementos para fazer o cessar-fogo parar em pé do ponto de vista internacional. Primeiro, tem a ver com a clareza sobre os termos desse cessar-fogo, então as partes têm que estar, digamos, em pleno acordo a respeito do que foi combinado. Depois, tem que envolver mediadores confiáveis que sejam vistos como críveis, legítimos pelas duas partes. E, por fim, tem que haver um equilíbrio de poder entre essas efetivas partes. Então, se a gente olha para esse caso em particular, né, de Hamas e Israel, a gente encontra nas 3 frentes elementos frágeis, tanto em relação aos termos do cessar-fogo, a falta de clareza sobre a fase 2, a fase 3, como é que ia ser possível construir tudo isso, quanto também o fato de que os próprios mediadores estão envolvidos, né, em situações polêmicas, para dizer o mínimo, aí os Estados Unidos como sendo o principal deles, o presidente Trump, que foi um grande articulador já na transição para esse cessar-fogo, mas que depois se colocou numa posição difícil quando se referiu a Gaza, sugeriu a criação ali de uma espécie de resort, isso causou muita contrariedade, sem contar tudo que tem acontecido recentemente triangulando com o Irã. Então, uma posição difícil. E, claro, o equilíbrio de poder entre as partes, por si só, já fica complicado quando a gente tem, de um lado, um Estado nacional e, de outro lado, né, um grupo paramilitar, que alguns consideram terrorista. Isso cria uma assimetria. E aí, Débora, para ir para o racional político, saindo desse campo mais internacional, indo para dentro de Israel, o que muito se tem dito como motivação para esse movimento nessa fase do conflito é que o governo Netanyahu estaria muito pressionado por uma série de decisões e de acusações que tem enfrentado. Decisões em relação à troca de quadros políticos, como, por exemplo, a troca do diretor, né, do Departamento de Segurança Interna de Israel, que gerou grande polêmica no país, que tem a ver com o conflito, e mais do que isso, com o que tem sido chamado lá de Qatar Gate, né, ou, digamos assim, o escândalo envolvendo o Qatar. Isso porque agora, no final de fevereiro, vieram à tona várias denúncias, lembrando que o Qatar também é um player importante nessa mediação, de que vários agentes do governo israelense teriam pago e recebido propina num sistema, digamos, com pouca lisura no trato de autoridades do Catar. Então, segundo a interpretação de vários analistas, especialistas em Oriente Médio, essa condição de vulnerabilidade do governo Netanyahu, que já vinha de outros carnavais sofrendo muita pressão, teria sido fundamental para explicar o timing e a decisão tão, digamos, né, radical nesse momento, Débora.